Dando continuidade ao conteúdo da aula passada, nós vimos que numa economia de livre mercado, sem interferência de nenhum outro personagem, a economia por si só não consegue atingir o pleno emprego por meio daquilo que os clássicos preconizavam, a tal da mão invisível. Foi provado e foi demonstrado que nas economias modernas, a intervenção do governo se faz necessária. Então, na macroeconomia, o governo adota ações políticas que visam controlar a demanda e a oferta a fim de que se atinjam pontos próximos ao equilíbrio de mercado. E conforme vimos também na aula passada, o governo utiliza-se de 4 ferramentas para atingir essa meta, que são as políticas fiscal, monetária, cambial e comercial. Hoje nós começaremos a falar da política fiscal, também chamada de política de gastos públicos, onde o governo administra sua máquina por meio da geração de receitas e despesas do governo. Portanto, por meio dessa técnica, essa política afeta o nível de demanda ao influenciar na renda disponível que os indivíduos poderão gastar no mercado. Então, dentro da política fiscal ou a política de gastos públicos, o governo utiliza-se de 2 ferramentas, política tributária e uma política de gastos públicos. A política tributária, ela incide sobre os tributos e os impostos que o governo cobra das famílias e da iniciativa privada, a fim de aumentar a sua arrecadação. E a política de gastos públicos, o governo efetua despesas como o pagamento da máquina pública, como funcionários, a construção, manutenção e investimento em infraestrutura. Então, através dessas 2 ferramentas, o governo aumenta ou diminui a demanda das firmas e das famílias. Caso o governo queira combater a inflação, ele provoca um corte nos gastos públicos e aumenta a arrecadação de impostos, fazendo com que haja uma retração da economia e, consequentemente, haja um corte nos gastos. Caso o governo queira gerar emprego, ele aumenta os seus gastos públicos, principalmente por meio de investimento em infraestrutura, como também através de abertura de concursos públicos, aumentando assim a sua folha de pagamento, e a redução dos impostos, consequentemente, uma queda na arrecadação. Nós iremos ver que cada uma dessas medidas adotadas pelo governo provocam uma causa e uma consequência. Então, quando é que ocorre o déficit público? O déficit público ocorre quando os gastos do governo são maiores do que a arrecadação do governo. Daí nós temos um déficit público. Mais perguntas que geram a partir desse conceito de déficit público. Quais os tipos de gastos do governo? Como é que se dá a arrecadação pelo governo? Como é pago esse déficit público e quais são as consequências de um déficit público elevado? Nós iremos responder essas perguntas hoje. Quais são os tipos de gastos públicos? Bem, os gastos públicos eles se dividem em despesas correntes e investimentos. E aí nós temos a principal diferença entre esses 2 tipos, é que o primeiro, despesas correntes, são os gastos realizados com o objetivo de manter ou até mesmo aumentar a máquina governamental, com o número de funcionários através de concursos públicos ou as despesas impostas pela legislação. Exemplos são o consumo do governo. Afinal de contas, o governo ele interfere na geração de demanda, adquirindo parte daqueles bens e serviços que não são adquiridos pelas famílias, bem como ele oferece parte dos empregos que também não são oferecidos pelos empresários. Então, o governo também possui um consumo do governo ou consumo público, que é o pagamento de funcionários, água, luz, aluguel, as transferências por meio da Previdência Social, o juro da dívida pública em razão do endividamento, os subsídios gastos com o objetivo de garantir aos consumidores preços inferiores ao custo de produção, como o crédito amigo, crédito rural. Então, todos esses exemplos são tipos de despesas correntes. São despesas que têm como finalidade manter a máquina governamental. Não geram mais empregos. Diferentemente dos investimentos. Investimentos, sim, são despesas do governo que aumentam a capacidade de produção de bens e serviços no país, como construção de pontes, rodovias, escolas, creches. Os investimentos, sim, quando há um direcionamento
dos gastos públicos com a finalidade de aumentar investimentos, nós temos um efeito multiplicador positivo muito grande, pois esses investimentos têm a capacidade de gerar empregos diretos e indiretos, seja por meio da contratação de mão de obra envolvida na construção desses exemplos de infraestrutura, como pontes, hidrelétricas, hospitais, escolas, como também a geração de empregos indiretos, que são aqueles mercadinhos, açougues, farmácias que tiveram a sua venda, o seu volume de vendas aumentado em razão dos gastos provenientes das pessoas que passaram a ter uma fonte de renda. Ou seja, aquelas pessoas que foram contratadas para trabalhar nessas obras públicas tiveram um aumento de renda que passaram a ser direcionada, parte dessas, através de consumo nesses estabelecimentos comerciais. Então, os investimentos, além de ter esse efeito multiplicador positivo na geração de emprego, no aumento de renda, na geração de emprego direto e indireto, ainda deixa o legado que são essas obras públicas que ficarão de geração em geração. Então, os efeitos positivos provenientes dos gastos públicos nos investimentos é muito maior do que o aumento das despesas correntes. Vejamos, se não, essa próxima tabela, onde nós destacamos as despesas com pessoal, as despesas com previdência e as despesas com juros pagos pela máquina pública. Observe o percentual do PIB dessas despesas comparado com o percentual do PIB direcionado para as despesas com investimento ao longo desse período. Observamos que o que o governo brasileiro gasta com despesas correntes é muito maior do que o volume do PIB gasto com investimentos. Daí, todas essas ações que nós vemos na atualidade a fim de que haja uma redução nas despesas correntes para que haja uma sobra de recursos para serem direcionados para as despesas com investimentos produtivos, que são os investimentos em obras de infraestrutura. E a arrecadação tributária? Pois bem, como o governo é um terceiro personagem do mercado, ele também precisa ter uma arrecadação. E essa arrecadação se dá através de tributos. Os impostos eles podem ser divididos em impostos diretos e indiretos. Para facilitar o entendimento, os impostos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre o agente pagador. Em outras palavras, o agente pagador, as famílias ou as empresas, recebem um boleto, um DARF ou uma GRU em sua residência para que haja o pagamento desse tributo. Exemplos desse tipo, nessa modalidade de impostos, são o imposto de renda, onde, caso haja um imposto a pagar, deve ser gerada uma GRU para se pagar. O IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPTU, que também só paga quem tem imóvel territorial e urbano, o ITR, que também só paga quem tem uma propriedade rural. Todos esses impostos, o consumidor ou o proprietário, seja ele pessoa física ou jurídica, deve emitir um boleto ou uma DARF ou uma GRU a fim de que pague na agência bancária, a fim de contribuir com a arrecadação. Os impostos indiretos, diferentemente dos diretos, não há uma geração de DARF ou GRU para ser pago. Esses impostos estão embutidos no preço das mercadorias que são vendidas no mercado. Como, por exemplo, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Qualquer produto adquirido, qualquer eletrodoméstico, qualquer computador, qualquer geladeira, qualquer produto que seja industrializado possui o IPI, esse imposto, na composição do seu preço. Bem como o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Todo e qualquer produto, mercadoria que seja adquirido no supermercado, por exemplo, tem incidido no seu preço o ICMS. E o ISS é o Imposto sobre Serviço. É um imposto específico para os prestadores de serviço. Então, todo serviço contratado há cobrado sobre ele um percentual referente ao ISS, que varia de município para município. Bom, então se o empresário ele embute o valor do imposto no preço da mercadoria, quando o governo aumenta a alíquota do imposto, há um aumento na sua arrecadação e, consequentemente, um aumento de preço do produto. Quando há um aumento no preço do produto, há uma diminuição da renda líquida dos consumidores. Portanto,
Por analogia, podemos também dizer que da mesma forma que se o governo aumentar o poder de compra das famílias, há também um aumento no consumo e, consequentemente, um aumento no pagamento de impostos. E pagamento de impostos é também um aumento na arrecadação do poder público. Observem que uma ação gera uma consequência positiva que também repercute no aumento da arrecadação do governo. Por outro lado, na medida em que aumenta o produto, a circulação de mercadorias também aumenta os impostos indiretos. Então, na economia, é muito prudente que nós utilizemos a expressão depende quando formos responder a uma pergunta sobre o que é melhor ou o que é pior, porque na economia nunca há uma resposta 100% exata. Há uma resposta adequada para cada situação. Nós vimos que quando o governo quer aumentar a geração de emprego, ele toma determinadas medidas. Essas medidas são salutares quando olhado do ponto de vista de quem está desempregado, mas também gera uma consequência negativa para os cofres públicos. O contrário também é verdadeiro. Quando o governo precisa controlar os gastos, ele gera uma consequência negativa do ponto de vista de quem precisa de um emprego, pois o governo adota ações restritivas. Ele contrai a economia, diminuindo a sua demanda. Por outro lado, ele aumenta os cofres públicos, o poder de gasto do governo. Então, o déficit público, ele mede o estímulo do governo à atividade econômica. Quando ocorre um superávit, isso quer dizer que o governo está fazendo uma política contracionista de contenção de gastos e de aumento de arrecadação. Quando há um déficit público, o governo está fazendo uma política fiscal expansionista ou uma política fiscal de gastos públicos, seja dando isenção de impostos, seja construindo obras públicas ou qualquer outra medida que aumente os seus gastos. Caso ocorra um déficit, o governo precisa sanar essa sangria. Então, o governo ele pode adotar uma emissão de moeda ou vender títulos públicos. Sobre emissão de moeda, nós iremos ver daqui a pouco quando falaremos da política monetária e a venda de títulos públicos. Bom, caso o governo adote a ação de emitir papel moeda, ou seja, aumentar a velocidade da impressora de papel moeda, de dinheiro em circulação, possui vantagens, pois ele não eleva a taxa de juros, ele não gera dívidas, mas gera uma grande desvantagem, pois é a inflação. Por que gera inflação? Porque a moeda fica em maior número. Quando temos uma maior facilidade de acesso à moeda, nós temos uma maior propensão a consumir. E quando há um aumento no consumo, há um aumento da inflação. Bom, então qual é a melhor forma? A melhor forma é a venda de títulos públicos, pois ela não gera inflação. E nós sabemos que a inflação corrói o poder de compra dos consumidores. Quais as desvantagens da venda de títulos públicos? Ele aumenta a dívida interna, porque quando o governo disponibiliza papéis no qual ele paga um valor acrescido de juros, ele promete pagar um valor a quem adquire o papel ou um título público, então ele contrai uma dívida. Consequentemente, ele eleva a taxa de juros e a sua capacidade de endividamento. Mais uma vez, observem que cada ação gera uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Então, qual é a melhor solução? Depende da condição em que a economia se encontra. Se a economia se encontra com uma propensão a consumir muito elevada e a volta da inflação, é altamente recomendável que não adotemos a emissão de papel moeda como solução para combater o déficit público. Política monetária, como o próprio nome diz, é a política do governo que trata do controle da emissão de moeda, da taxa de juros e, consequentemente, do crédito. Se não, vejamos, quando a taxa de juros está baixa no mercado, quando o governo adota uma medida de baixa de taxa de juros, isso quer dizer que ele está facilitando o acesso ao crédito, seja para as famílias, seja para as empresas. Quais as consequências disso? As famílias estarão mais propensas, mais incentivadas a pegar dinheiro emprestado no banco para construir uma casa, reformar a casa. O empresário
se sente mais encorajado a adquirir uma máquina, um equipamento, ampliar o seu negócio, ampliar a sua produção. E, consequentemente, isso gera mais consumo, seja do ponto de vista do consumidor, ou mais produção, seja do ponto de vista do empresário. Então, isso é um boom de crescimento. Caso a política monetária, com a política monetária, pode-se combater a inflação, os preços e restringir a demanda. Como o governo pode restringir a demanda? É só adotar o contrário de tudo aquilo que acabei de falar. Se o governo quiser controlar a demanda porque há um estudo em que aponte a possível volta da inflação, o governo adota o aumento da taxa de juros. Consequentemente, ele dificulta o acesso ao crédito. Daí, o consumidor fica desestimulado a comprar um imóvel ou a fazer uma reforma em sua casa. O empresário se sente desestimulado a aumentar a sua produção, seja ele comprando mais máquinas e equipamentos. E assim nós provocamos uma retração na economia. Então, títulos públicos. A política monetária pode comprar títulos públicos ou enxugar a liquidez do sistema. Taxa de juros. A elevação da taxa de juros restringe a demanda. A queda na taxa de juros estimula a demanda. Facilidade ao crédito. Quando há facilidade de acesso ao crédito, há um incentivo para o consumo. Caso haja uma dificuldade em acesso ao crédito, nós estamos, ou o governo está, restringindo a demanda. Então, mais uma vez, qual a melhor medida? Depende do momento em que a economia se encontra. Política cambial. Cambial faz referência ao câmbio de moedas estrangeiras. Ela é destinada a equilibrar o funcionamento da economia nacional através das alterações da taxa de câmbio. Como é que ele faz isso? A política cambial é o controle dessa taxa de câmbio que o real possui em relação à moeda internacional, que pode ser o dólar, o iene ou o euro, qualquer moeda internacional. Mas lembramos que cada país ele faz a sua poupança ou a sua capacidade de pagamento por meio de divisas. E essas divisas convencionou-se desde a década de 70 de que a moeda seria o dólar. Então, quando falamos em divisas, nós estamos falando da capacidade de poupança do país. E essa capacidade de poupança do país é medida por meio de divisas, que é a quantidade de dólar que o país possui em suas reservas. Tá? Ou pelo governo colocando restrições na facilidade de transação, de trocar real por dólar ou dólar por real. Essa dificuldade ou essa facilidade que o governo disponibiliza para que a população consiga é medida por meio dos impostos. E o imposto específico nessa transação é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, quando o governo aumenta a alíquota referente ao IOF, ele está dificultando, restringindo ou inibindo as famílias e as empresas que troquem dólar por real ou vice-versa. Ele está fazendo com que haja uma diminuição, ele está freando a facilidade de trocar, a fim de que haja uma dificuldade na saída de dólar dos cofres públicos. Bom, qual o interesse do governo em provocar uma descida na taxa de câmbio, ou seja, uma desvalorização da moeda nacional em relação à moeda exterior? Quando o governo adota uma política ou uma decisão de desvalorizar a moeda nacional, ele tem como efeito benéfico as exportações, porque o real estando barato, o mercado internacional se sente mais propenso a comprar produtos fabricados no Brasil, porque o dólar compra mais real. Caso o governo tome como decisão a valorização da taxa de câmbio, a subida na taxa de câmbio, torna as importações mais baratas, porque o governo está aumentando o poder de compra do real em relação ao dólar. Então as pessoas acabam adquirindo aqueles bens importados ou realizando aquelas viagens turísticas internacionais que estavam sendo planejadas há muito tempo,
porque o dólar passou a ficar desvalorizado em relação ao real. Tá? As empresas reduzem as suas vendas, porque as famílias se sentem mais incentivadas a comprar de fora, a importar, do que comprar os produtos fabricados aqui. Então, chamo a atenção de vocês para que vocês percebam que, embora nós chamemos de desvalorização, e desvalorização tenha uma conotação um tanto que negativa, a desvalorização da moeda causa mais efeitos benéficos do que a valorização da moeda nacional. Pois, vejamos, a desvalorização da moeda tem como efeito aumentar as exportações, que é as vendas dos produtos fabricados no Brasil para o consumidor internacional. Isso faz com que as empresas instaladas aqui no Brasil aumentem as suas vendas, aumentem a sua produção e, consequentemente, aumentem os empregos. E a desvalorização, a valorização da moeda nacional faz com que as famílias adquiram produtos fabricados no exterior. Portanto, quem vende muito é aquelas empresas que estão instaladas lá fora. Consequentemente, o aumento dos empregos vai ser lá fora. E há uma diminuição dos empregos nacionais, gerando desemprego. Portanto, com a aula de hoje, nós concluímos o conteúdo referente à primeira parte de macroeconomia. Nós introduzimos o terceiro personagem no mercado, que é a participação do governo para tentar regular a demanda e a oferta. Porque, se nós lembrarmos, quando não há a interferência do governo, esse mercado ele fica sujeito a imperfeições, que são as falhas de mercado. Portanto, vamos revisar aquilo que nós vimos nessa primeira parte. Quando introduzimos o governo na economia, justificamos essa participação em razão dessas falhas de mercado. Pois, se não houvesse o governo na economia, não haveria, muito provavelmente, a oferta de bens públicos, as externalidades negativas se sobrepunham às externalidades positivas, ou seja, as consequências trazidas pela instalação de uma indústria de cimento na região, ou seja, a poluição, caso não houvesse um órgão governamental que a fiscalizasse, seria maior do que as consequências positivas. Haveria a possibilidade de monopólios, uma vez que se não houvesse a participação do governo, sendo que os únicos monopólios que são permitidos pelo mercado são os monopólios naturais, que são as instalações hidrelétricas, os investimentos em infraestrutura, onde isso seria ofertado pelo governo. E caso não houvesse a participação, muito provavelmente as empresas privadas não ofertariam esses bens públicos em razão do alto volume necessário para investir, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica ou na instalação do saneamento básico de uma cidade ou na rede de tratamento de esgoto. Então, só justifica-se os monopólios quando estes são ofertados pelo governo. Mercados incompletos e desemprego e inflação completam a lista de falhas de mercado que existiriam caso o governo não intervisse no equilíbrio de mercado. Então, o governo possui como função a alocativa, a distributiva e a estabilizadora. A alocativa, como vem do verbo alocar, é retirar dinheiro de um lugar, que seriam os cofres públicos, e investir, como nós já falamos, principalmente em obras públicas. A função distributiva tem como função aplicar medidas de distribuição de renda, tirar do rico e dar ao pobre, por meio do imposto de renda, por meio dos subsídios, por meio das transferências financeiras, como Bolsa Família, Bolsa Escola, entre outros. Caso nada disso funcione, o governo ainda possui como função a estabilizadora, que é combater a inflação, que tem o poder de corroer o poder de compra da população, gerar emprego, por meio de concursos públicos, mas nós já vimos que o aumento da folha de pagamento não gera benefícios tanto quanto o investimento em obras públicas. É óbvio que abrir concurso público aumenta o emprego, mas daqueles que passam no concurso. A obra pública, investimento em infraestrutura, tem um efeito positivo maior, um efeito multiplicador maior. Como vimos, a construção de obras públicas, além de gerar emprego para quem trabalha naquela obra, gera empregos indiretos e ainda deixa um legado para as gerações futuras, que é
a construção daquele bem público, pontes, estradas, escolas, creches. Como o governo faz isso? Por meio das políticas fiscal, monetária, cambial e comercial. Não está listada a política comercial porque destacaremos um capítulo específico para tratar das exportações e importações. Na política fiscal, também conhecida como política de gastos públicos, o governo tem como objetivo estimular ou contrair a demanda, dependendo do momento em que o governo está passando. Política de gastos públicos, ele se divide em despesas correntes e investimentos produtivos ou investimentos em infraestrutura. Na política tributária, o governo aumenta ou diminui a sua arrecadação por meio das alíquotas dos impostos. Déficit público, como vimos, é quando as despesas superam as receitas. Como combater esse déficit público? Seja por meio da emissão de papel moeda, que possui como consequência negativa a possível volta da inflação, e a venda de títulos públicos, que tem como consequência negativa o aumento da taxa de juros. Segunda política adotada pelo governo, política monetária. Política monetária se atém ao controle da oferta de moeda em circulação. Quanto mais moeda em circulação, maior o consumo, consequentemente maior a chance de volta à inflação. Quanto menor a quantidade de moeda em circulação, menor o consumo, menor a inflação, mas também menor a capacidade de geração de emprego. Política cambial. Através de alterações nas taxas de câmbio, o governo valoriza ou desvaloriza sua moeda nacional em relação ao dólar, com a finalidade de estimular ou desestimular as importações e as exportações. Lembrando que é sempre melhor exportar mais do que importar, porque é sempre melhor vender mais do que comprar. E com isso nós finalizamos o conteúdo referente à participação no governo na economia. Por hoje, obrigado e até a próxima aula.